Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. 7º dia de conflito no Oriente Médio. Um ataque com míssil iraniano atinge um hospital e outras áreas em Israel, deixando mais de 270 feridos pelo país. Autoridades israelenses classificaram as ações como crimes de guerra e prometeram respostas. Benjamin Netanyahu ameaça o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Eu instruí que ninguém está imune. Prefiro não lidar com manchetes, mas deixar que as ações falem. Acredito que na guerra as palavras devem ser escolhidas com cuidado e as ações precisas. Autoridades mexicanas descobrem um túnel clandestino na fronteira entre México e Estados Unidos. O furacão Eric toca o solo mexicano, causando inundações e fortes ventos. No Rio Grande do Sul, as fortes chuvas deixam mortos, desaparecidos e milhares desabrigados. O Brasil se declara livre da gripe aviária após quase um mês sem novos casos em granjas comerciais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa Selic para o maior nível em quase 2 décadas. Cidades mineiras celebram o feriado de Corpus Christi com os tradicionais tapetes de serragem. E a Marcha para Jesus reúne milhares de evangélicos nas ruas de São Paulo. O Jornal Mundial começa agora. A guerra entre Israel e o Irã já perdura pelo 7º dia. Hoje, um novo ataque com mísseis iranianos deixou um total de 271 feridos. Um dos mísseis atingiu um hospital no sul de Israel. Autoridades israelenses classificaram as ações como crimes de guerra e prometeram respostas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçou o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, após o ataque. O Irã lançou ataques contra Israel. Um hospital foi atingido em Beersheba, no sul do país. Outros departamentos do centro médico tinham pacientes internados, foram atingidos e temos 40 feridos, dentre aqueles que estavam no hospital naquele momento. A grande maioria desses funcionários e pacientes sofreu ferimentos leves devido aos estilhaços de vidro, queda de teto e outros efeitos. Todos foram atendidos em nosso departamento de emergência. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertou na rede social X que os tiranos de Teherã vão pagar um preço alto por este ataque. Temos respostas para o Irã e seus crimes contra a humanidade e crimes de guerra não vão nos deter. Continuaremos a mudar a realidade. De acordo com o exército israelense, o Irã disparou dezenas de mísseis balísticos que acionaram sirenes de ataque aéreo e provocaram fortes explosões em cidades como Jerusalém e Tel Aviv. Os serviços de emergência israelenses relataram que dezenas de pessoas ficaram feridas. O conflito direto entre Israel e Irã começou na semana passada e os ataques têm sido diários. Israel alertou nesta quinta-feira que o líder supremo iraniano Ali Khamenei pagará por seus crimes após uma salva de mísseis atingir um hospital. Ao mesmo tempo, o exército israelense bombardeava instalações nucleares no Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não descartou uma ação direta contra o líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Eu instruí que ninguém está imune. Prefiro não lidar com manchetes, mas deixar que as ações falem. Acredito que na guerra as palavras devem ser escolhidas com cuidado e as ações precisas. Israel começou a bombardear o Irã na última sexta-feira com o objetivo declarado de impedir que o país desenvolva uma bomba atômica, mas ressaltou nesta quinta-feira a ligação entre a República Islâmica e o Hamas. O verdadeiro apoio do Hamas é o Irã. Derrube o Irã e todos os apoiadores do Hamas entrarão em colapso e isso, sem dúvida, ajudará a devolver os reféns. Não tire os olhos dos reféns por um instante.
no 7º dia do conflito sem precedentes entre os dois arquirrivais do Oriente Médio. O presidente americano Donald Trump, aliado de Israel, não descartou uma ação militar para interromper o programa nuclear do Irã, acusado de tentar desenvolver armas atômicas, o que Teherã nega. Após um ataque particularmente violento envolvendo dezenas de mísseis iranianos, várias regiões de Israel estavam em alerta e moradores se refugiaram em abrigos. As autoridades mexicanas descobriram um túnel clandestino na fronteira com os Estados Unidos. A galeria de 350 metros fazia ligação entre Tijuana e San Diego. As forças de segurança mexicanas descobriram um túnel clandestino dentro desta casa na cidade fronteiriça de Tijuana, que faz conexão com San Diego, nos Estados Unidos. A Secretaria Federal de Segurança afirmou que, além do túnel de 350 metros de comprimento, soldados e policiais também encontraram várias doses de anfetaminas. A operação foi realizada em coordenação com as autoridades americanas. Essas passagens subterrâneas são frequentemente usadas por criminosos para traficar pessoas e drogas ao longo da fronteira de aproximadamente 3.100 quilômetros entre os dois países. Em janeiro, forças de segurança de ambos descobriram um túnel clandestino que conectava Ciudad Juárez, no México, a El Paso, no Texas. O governo mexicano aumentou as prisões e apreensões de drogas em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas ao México, alegando que o país vizinho está permitindo a entrada de drogas e imigrantes sem documentos em seu território. O Brasil se declarou ontem livre de gripe aviária. Foram 28 dias sem nenhum caso da doença em granjas comerciais. Esse prazo começou a contar depois que as autoridades sanitárias concluíram a desinfecção da granja, onde surgiu o foco da doença em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura notificou os países que suspenderam a compra da carne de frango brasileira. O objetivo é reabrir esses mercados para o Brasil. Depois do fechamento do mercado financeiro, ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central informou que elevou a taxa básica de juros pela 7ª vez seguida. Dessa vez, o aumento foi menor, de 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic passou para 15% ao ano. A decisão foi unânime. O Copom reafirmou que as expectativas de inflação continuam acima da meta, que vai seguir monitorando os efeitos da política comercial americana e o comportamento das contas públicas aqui no Brasil. O comitê também sinalizou que vai encerrar a alta dos juros na próxima reunião em julho, mas que a Selic vai permanecer no nível atual por um período prolongado. E, se for necessário, pode voltar a subir a taxa. Daqui a pouco, as fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixam mortos, desaparecidos e milhares de desabrigados. E as tradicionais celebrações de Corpus Christi nas cidades mineiras. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O Rio Grande do Sul enfrenta uma nova tragédia climática. Com chuvas intensas, mortes confirmadas, desaparecidos e milhares de desabrigados, o estado vive dias de tensão e destruição. O Rio Grande do Sul enfrenta mais uma vez uma situação crítica provocada pelas fortes chuvas que atingem o estado desde essa quarta-feira, 19 de junho. Até a publicação desse vídeo, a Defesa Civil confirma 2 mortes e um desaparecido em meio a tragédias que se repetem em diferentes municípios. A situação hidrológica preocupa. Com volumes de chuva superiores a 100 milímetros em apenas 24 horas, Porto Alegre já ultrapassa metade da média histórica de todo o mês de junho. Em várias cidades do interior, como Charqueadas, Triunfo, Taquari e Eldorado do Sul, os volumes seguem expressivos.
e a previsão aponta para a continuidade das chuvas intensas ao longo da semana. Segundo os meteorologistas, um bloqueio atmosférico impede o avanço de uma frente fria, mantendo o sistema de instabilidade estacionado sobre o estado. A expectativa é que as chuvas diminuam apenas a partir do sábado, dia 21 de junho, com a entrada de ar seco e frio. No entanto, já há previsão de nova frente instável avançando a partir do domingo, dia 22 de junho, o que pode agravar ainda mais o cenário. Os impactos já são sentidos em diversas áreas. Em Porto Alegre, por exemplo, quase 40 ruas permanecem bloqueadas e vários cruzamentos estão com semáforos inoperantes. O transporte público também sofre alteração. No sistema ferroviário, o alagamento entre as estações São Pedro e Farrapos limita a circulação dos trens. Nas rodovias, há impedimentos totais, além de diversos bloqueios em estradas estaduais e federais. Os números de desalojados e desabrigados crescem a cada hora. São mais de 1.300 pessoas fora de casa em pelo menos 51 municípios. Na área da educação, diversas universidades e também escolas pararam suas atividades. Os rios seguem subindo. O rio Taquari, em Lagedo, já supera 19 metros, ultrapassando a cota de inundação e forçando a retirada de moradores. Também há risco de inundações em outras bacias. Mesmo com a previsão de redução das chuvas nos próximos dias, os números dos rios devem continuar subindo até o sábado. A normalização do volume de água deve ocorrer gradualmente, e isso se não houver novos volumes expressivos. A Defesa Civil mantém um alerta e orienta a população, especialmente nas áreas de riscos de deslizamentos e alagamentos, a permanecer atenta aos avisos oficiais. Em caso de emergência, o contato deve ser feito com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Hora da gente saber da previsão do tempo. Hoje é com Gleidson Oliveira. Boa noite, Gleidson. Como fica o clima para amanhã? Olá, Gabriel. Olá, Alice. E olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Jornal Mundial. Os temporais aqui no Brasil vão atravessar as regiões do sul do país, do litoral da Paraíba até o litoral de Sergipe e ao centro-norte do Amapá. Vai chover muito nas cidades de Erechim, com 110 milímetros, em Chapecó, com 100 milímetros, Foz do Iguaçu e Maceió vão registrar juntas 50 milímetros, Aracaju e Recife vão registrar 40 milímetros, as duas cidades vão registrar 40 milímetros, e João Pessoa vai registrar 30 milímetros de chuva. Em contrapartida, no centro do país, o tempo ficará firme por conta de um ar seco que atravessa a região e que impede a formação de nuvens. No sul, voltando à região, vai ter tempestades até o fim dessa semana por conta de uma frente fria que atravessa a região e que vai perder força entre o sábado e o domingo. No sudeste não vai ter interferência da frente fria que vai passar no sul. Em São Paulo, por exemplo, o tempo ficará firme até o domingo, com uma leve garoa entre sábado e domingo. Algumas temperaturas: Belém vai registrar 32 graus, em Goiânia, Manaus e Rio de Janeiro vai registrar 31 graus, em Salvador vai registrar 28 graus e em Curitiba vai ter 24 graus de máxima. Então é isso, esses são os destaques do tempo. Volto com vocês daí dos estúdios Gabriel e Alice. Boa noite. Parabéns, Gleidson, pela sua estreia na previsão do tempo. Obrigado pelas suas informações. Boa noite. Inundações e fortes ventos são previstos no México com a chegada do fenômeno Eric, que se transformou em um furacão ao tocar o solo.
Eric tocou a terra nesta quinta-feira no oeste do México como um furacão de categoria 3. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos garantiu que a tempestade registrava ventos máximos sustentados de até 205 km por hora na chegada ao estado de Oaxaca. Além disso, foram emitidos alertas sobre fortes chuvas que poderiam provocar inundações e deslizamentos de terra que supõem um perigo para a vida, especialmente em áreas de terreno íngreme neste estado e em Guerreiro. O centro afirmou que espera que a tempestade perca força rapidamente sobre as montanhas do México e que é provável que o sistema se dissipe nesta noite ou na sexta. As autoridades mexicanas disseram que também esperam fortes chuvas no estado de Chiapas. A presidente Cláudia Sheinbaum pediu que a população evite sair e aconselhou as pessoas que vivem em áreas baixas ou perto de rios a buscarem refúgio. A costa do Pacífico Sul também está em alerta, com aeroportos fechados e aulas suspensas. O governo deslocou centenas de militares como parte de um plano de contingência e estão prontos mais de 2.000 centros de ajuda. Na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, a ONG Mata Ciliar trabalha com atendimento de felinos recuperados e sua reabilitação. Ela resgata onças pardas ameaçadas pela urbanização, além de outras espécies. Anestesiada em cima de uma maca, com um corte profundo, a onça parda barreiro parece inofensiva. O animal, um macho de 5 anos, estava preso em uma armadilha de cabo de aço, possivelmente fabricada contra predadores. Ele recebe tratamentos veterinários e a expectativa é que volte o quanto antes ao seu habitat nos arredores de São Paulo. O trabalho é feito pela ONG Mata Ciliar, que tem um santuário para reabilitar animais silvestres a 90 quilômetros da capital paulista, região em que há uma expansão urbana acelerada, expondo a riscos como atropelamentos, eletrocuções, incêndios, armadilhas, envenenamento e caçadores. Hoje as matas cada vez mais estão isoladas em ilhas. Então, de uma mata, ele tem que atravessar um condomínio, tem que atravessar uma malha viária para encontrar outra mata, para poder, inclusive, cruzar com outras fêmeas, levar sua carga genética. Do alto, nas margens da rodovia que leva ao santuário, no município de Jundiaí, é possível ver como os muros e edifícios dos condomínios residenciais e centros comerciais surgem sem ordem aparente, como uma erupção branca e cinza e em meio à densa vegetação atlântica. Animal territorial, uma onça parda como barreiro não abandona sua área de domínio quando a estabelece. Um macho adulto pode abarcar várias dezenas de quilômetros quadrados. Quando o homem invade seu espaço, o que afeta sua cadeia alimentar, a onça parda tenta ampliar seu território, adapta-se para sobreviver. Nessa busca, barreiro caiu em uma armadilha. Os felinos, como todo animal de topo de cadeia, ele é um indicador, né? É um bioindicador, é um animal que está indicando a qualidade daquele ambiente, né? Então, mesmo que seja um microambiente, né? No caso de onça parda, às vezes está numa pequena região, ela está indicando que ali existe ainda uma possibilidade de sobrevivência por conta de que existe uma cadeia alimentar suficiente para ela. Atualmente, 25 onças pardas e 10 onças pintadas estão em recuperação no Centro Brasileiro de Conservação de Felinos Neotropicais da Mata Ciliar, em um terreno com uma área equivalente a 40 campos de futebol, onde também são reabilitados macacos, cachorros do mato, lobos-guarais, jaguatiricas e outras espécies da região. De acordo com a ONG, mais de 32.000 animais foram atendidos em quase 3 décadas de trabalho. Com 9 espécies silvestres, o Brasil tem a maior diversidade felina do mundo. Todas estão em risco de extinção no país devido à ação humana. Embora raras na Mata Atlântica, as onças pardas são comuns no tráfico ilegal de animais. A Marcha para Jesus, realizada hoje em São Paulo, reuniu milhares de evangélicos nas ruas. Vamos saber de mais detalhes de como foi esse evento com o João Pedro Coutinho. Boa noite, João. Muita movimentação? Exatamente isso. Essa Marcha para Jesus reuniu milhares de fiéis na rua de São Paulo nessa quinta, feriado de Corpus Christi. Boa noite para você, boa noite para todos que estão aí. Esse evento chegou à sua 33ª edição e a principal manifestação cristã evangélica do país começou por volta das 10 da manhã na Avenida Tiradentes, em frente à Estação da Luz. E essa abertura contou com uma oração coletiva que lembrou as novas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E durante todo o dia, essa marcha reuniu orações e mais de 20 shows de nomes conhecidos no gospel. Aline Barros, Thales Roberto e Morada são algumas de várias atrações que teve.
Organizado pela Igreja Renascer em Cristo, o evento deve atrair 2 milhões de fiéis e mais de 20 mil caravanas de diversas regiões do país, segundo organizadores. A Marcha para Jesus transformou a Avenida Tiradentes, no centro da capital, em um mar de camisetas verdes e amarelas, cores oficiais da festa nesse ano, como você está vendo nas imagens. Fiéis também caminharam enrolados em bandeiras de Israel, que está em guerra contra o Irã, e estavam sendo distribuídas para o público. Desde as 8 da manhã, adolescentes e jovens se revezaram, enchendo balões que enfeitavam o carro de som principal do líder da Igreja Renascer em Cristo. A movimentação também é grande entre os ambulantes, que aproveitaram a concentração de fiéis para vender produtos típicos do evento. Camisetas oficiais do evento foram vendidas por R$50, as fitas coloridas por 10 e a tradicional bandeira de Israel com a estampa de um leão custava 40. Mas por volta das 15h30, muitas pessoas começaram a passar mal por ficarem expostas muito tempo no sol. Ao menos 10 pessoas foram levadas pelos bombeiros. Segundo o IBGE, o número de evangélicos no Brasil atingiu o maior número registrado e cresceu 5,2% percentuais entre 2010 e 2022, passando de 21,6% para 26,9%. Contudo, o crescimento desse grupo também foi mais devagar. Na década anterior, entre os censos de 2000 e 2010, o avanço havia sido de 6,5 pontos percentuais, ou seja, 1,3 ponto a mais do que no período recente. O evento contou também com as presenças dos políticos, como o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o ministro do STF, André Mendonça. Neste ano, a Marcha para Jesus deve contar com mais de 2 milhões de recursos públicos municipais provenientes de emendas parlamentares, segundo o levantamento feito pelo portal G1. Essas são as informações, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado. Muito obrigada, João, por todos os seus detalhes. Boa noite para você. Cidades históricas de Minas Gerais celebraram o feriado de Corpus Christi com as tradicionais figuras feitas em tapetes de serragem. Veja na reportagem de Elisiane Victória. A celebração de Corpus Christi com tapetes coloridos pelas cidades do país. Veja a seguir. Fiéis católicos celebram nesta quinta-feira, 19, o dia de Corpus Christi. Uma das tradições mais populares dessa data é a confecção de tapetes coloridos. A data é celebrada pela Igreja Católica e recorda a última ceia de Jesus com os apóstolos. E os tapetes também celebram a figura de Cristo, em uma referência aos tempos em que as pessoas cobriam as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. A tradição de decorar as ruas com tapetes coloridos é uma prática popular em muitas cidades, especialmente no Brasil, e remota a tradições portuguesas. A festa Corpus Christi, que celebra o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, foi estabelecida pelo Papa Urbano IV no século XIII, em 1264, e é celebrada na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, por sua vez, é celebrada no domingo seguinte ao de Pentecostes, que ocorre 50 dias após a Páscoa. De Elis, pro JM. Que linda tradição, né? É verdade. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.